5 casos paranormais do nosso amigo Tech Terror. A estrada sinistra. Hoje eu separei 5 casos assustadores em uma ordem um pouco diferente. A ideia aqui é começar com situações mais cotidianas, daquelas que poderiam acontecer dentro de qualquer casa, Que e ir isso? aumentando a estranheza aos Na minha poucos, casa, não. até chegar em um caso final mais misterioso, mais pesado e cheio de detalhes difíceis de explicar. Então presta atenção nos detalhes, porque alguns desses vídeos parecem simples no começo, mas quanto mais você observa, mais estranhos eles ficam. Mas cabe tudo fica. Tech Terror. Algo na cozinha. Uma mulher estava na casa de sua amiga, enquanto as duas preparavam comida juntas na cozinha. Tudo parecia completamente normal, até que a câmera de segurança instalada no cômodo acabou registrando algo estranho. E foi isso que ela capturou. Olha lá. Satanás abrindo a porta aqui, ó. Pra pegar um lanchinho. Enquanto as duas conversavam casualmente, uma delas abre a geladeira e, de repente, um dos armários superiores se abre sozinho, assustando as duas. É possível que o armário tenha aberto por causa da força usada ao puxar a porta da geladeira. No entanto, ela menciona que sempre sentiu uma atmosfera estranha naquela cozinha, e também no restante da casa, principalmente quando estava sozinha. Algumas noites depois, ela dormia profundamente, até que pela manhã, acordou com um alerta de detecção de movimento vindo da câmera da cozinha. E foi isso que apareceu na gravação. Vamos ver, pessoal. O que apareceu na gravação? Olha lá. Que isso. Passou ali rapidinho, hein? Passou e foi embora, né? Passou e foi que foi. Se você olhar para a geladeira, uma figura branca surge de repente bem na frente dela. Em seguida, se move rapidamente para a direita antes de desaparecer. A impressão é de que ela flutua e some através da parede, o que deixou a mulher com medo de entrar sozinha na cozinha durante a noite. Por enquanto, o caso continua sem resposta, e aguardamos por mais atualizações. A gravação... Em um vídeo gravado há mais de 10 anos, mas ler. publicado apenas recentemente no dia 28 de junho de 2026, algo estranho acabou chamando a atenção. Segundo o relato, o vídeo só veio à tona depois que um amigo da família percebeu um detalhe assustador na gravação. Na cena, 2 meninas estavam sozinhas no quarto, brincando de forma bem descontraída, como qualquer criança faria. Ali tem uma... Tudo parecia normal, até que algo realmente arrepiante foi capturado pela câmera. Observe atentamente. Uma mão, né? Mas devia ter alguém ali no quarto. Imediatamente depois que a garota que estava tem? pendurada pede ajuda, a outra menina começa a empurrá-la. E é nesse momento que algo estranho acontece. Uma mão grande surge de fora do enquadramento, bem embaixo da garota. A mão parece tocar o ombro dela por alguns instantes, mas o mais curioso é que ela não reage, nem parece perceber nada na hora. Como se aquilo simplesmente tivesse passado despercebido durante a brincadeira. Depois que o vídeo começou a chamar a atenção, a própria garota publicou uma atualização sobre o caso. Isso foi gravado em um iPad, e acho que fica bem óbvio pelo vídeo que ninguém estava segurando a câmera naquele momento. Tudo está parado, sem movimento. Só no final nós corremos até o iPad para pausar a gravação. Ele estava apoiado contra a TV, em cima de uma cômoda. É antigo, né? Na casa, além de mim e da minha amiga, a única pessoa presente era minha mãe. Mas ela estava lá embaixo, não no quarto com a gente. E principalmente, ela não estava deitada no chão, que é o que aquela posição indicaria. Pela altura em que a figura aparece, a pessoa teria que estar de joelhos ou praticamente no chão. Só que minha mãe não estava no chão enquanto nós brincávamos. Ela também explicou que já haviam acontecido um ou 2 eventos estranhos naquela casa. Em uma das situações, por exemplo, ela teria ouvido alguém chamando seu nome durante a noite, mesmo não havendo mais ninguém em casa.
Apesar disso, elas não acreditam que o que quer que Alguém esteja ali ajudou. seja algo Alguém tentou maligno. ajudar ali, ó. Pelo contrário, a sensação que elas têm é de que aquela presença talvez estivesse tentando ajudar, principalmente falei, pelo ó. momento em que a mão aparece no vídeo. Tentou ajudar. Tentou empurrar, tentou puxar, né? Se eu for pra cair, cai de uma vez. À noite no hospital. Agora eu consegui ler, ó. Jenny trabalha em um hospital no México. A Jenny. E seus vídeos costumam ser sempre bem-humorados. Ela aparece brincando com os colegas de trabalho, mostrando momentos do dia a Ó o dia Mário. e situações comuns da rotina dela. Que isso, gente? Um cotidiano aparentemente normal. Mas no dia 1º de junho de 2023, Jenny publicou um vídeo diferente. Um vídeo que preocupou muita gente, A Jenny inclusive gosta de seus trollagem. próprios familiares. O hospital de noite também é só essas loucuras aí, né, pessoal? Olha lá. O WhatsApp da Jenny torando. Ó, tem alguma coisa aí, hein, Jenny? Ala de espera. Ela comenta que não havia nenhum paciente no andar de cima naquele momento. Jenny estava no plantão da madrugada quando tudo aconteceu, e a situação foi tão estranha que ela acabou ficando acuada, praticamente paralisada em um canto. Algumas pessoas comentaram que poderia ser apenas um paciente, ou talvez alguém que tivesse entrado no hospital sem ser percebido. Um surto, né? Mas então, Jean publicou outro vídeo, enviado por um amigo dela que trabalha como segurança no hospital. E esse registro era do mesmo dia do ocorrido. Olha uma sombra ali, ó. Uma bola. E foi embora. Virou o corredor e foi embora. Essa sombra deixou os funcionários do hospital ainda mais assustados, principalmente porque alguns deles já relatavam coisas estranhas acontecendo por ali. Mas então surgiu outro vídeo, gravado por um amigo de Jean, que também trabalhava no período da madrugada. Jean não estava no hospital naquele momento, mas esse amigo enviou a gravação para ela, e ela acabou publicando o vídeo em seu perfil. No veo nada. Miren. Miren. Que isso? Vamos ver isso. Se O fantasma tá louco. Pronto. Se está moviendo este. No veo nada. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. A la una. Miren. Se movió esto. Ahorita que venía caminando por acá. No veo a nadie. Miren. 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 Tá irritado, o fantasma tá Miren cómo se irritado. mueve eso. Para que vean que no hay nadie aquí. E tem Depois a desse aparência vídeo, dos Jean hospitais não aqui de postou São mais Paulo, nada né? relacionado a Igualzinho, esses né? eventos. Ela apenas comentou que todos ficaram muito assustados com o que aconteceu e que, depois disso, ninguém quis mais falar sobre o caso. É bizarro demais. Olha lá, a bola. O dementador, né? Parece um dementador. Loucura, loucura demais. A casa herdada. No sábado à tarde, um grupo de faxineiras chegou a uma casa sem imaginar que encontraria algo tão perturbador. A pessoa que morava ali tinha acabado de herdar a propriedade de alguém que sofria com problemas de acumulação. O local estava sendo limpo aos poucos, até que uma das faxineiras decidiu registrar o ambiente. E esse vídeo foi feito poucos instantes antes de todas começarem a gritar. Aí deve ser só loucura, mano. Aí, pelo amor de Deus, o que essas mulheres viram lá dentro, hein? De acordo com Kate, uma das faxineiras, aquele lugar não era exatamente o que parecia nas fotos enviadas pelo proprietário. Ela tinha enviado algumas fotos da casa, e pelo que dava para ver naquelas imagens, não parecia que o serviço seria tão ruim, nem tão difícil de fazer. Mas quando eu cheguei lá, percebi que a realidade era completamente diferente. Então, peguei meu celular e comecei a filmar imediatamente, porque eu precisava mostrar ao nosso chefe como aquela cliente tinha distorcido totalmente a situação da casa. Kate mal sabia que, enquanto filmava aquele lugar, algo aconteceria diante da câmera. Veja com atenção. You pay my rent. What is that?
Ó, tem até um Thomas no trem ali no meio, ó. É só loucura, remédio, The smell is so bad. cheiro ruim. Oh my Ai, God, meu what is Deus, that? o que essas mulheres vão encontrar aí, hein? Flies? Oh, shut the door. Tá ruim. Casa de acumulador é só loucura. Meu Deus! Vocês viram o Thomas? Mexeu. Take a Thomas to him and like him. Oh my God, it's moving again. And now she comes towards us. What have you gotten us into? Oh my God, it's so really. Don't look that. Meu Deus. Enquanto filmava a condição daquela casa, Tava Kate mexendo acabou o bichinho registrando mesmo? algo estranho. Um brinquedo começa a se mover sozinho. Mas o mais perturbador é que ele não parece se mover de forma aleatória. Ele vai justamente na direção da equipe de limpeza. Como se toda a bagunça e o estado assustador daquele lugar ainda não fossem suficientes. Aquilo também acontece. Agora, obviamente, elas ficaram assustadas com aquilo. Mas, tentando encontrar uma explicação, pensaram que talvez direção a pudesse elas. ser apenas um carrinho movido a bateria. Então, decidiram rever as imagens para confirmar. Spoiler. Só que ao assistir ao vídeo Não é. novamente, elas perceberam um detalhe ainda mais assustador. Observe de perto. Pelo que parece, aquele brinquedo era inteiramente de plástico. Nenhuma bateria ou componente motorizado parecia estar presente ali. Então, se não havia nenhuma fonte de energia fazendo aquilo se mover, o que teria empurrado o brinquedo? Mas a questão maior é como ele mudou repentinamente de direção, justamente indo para o lado delas. Era quase como se soubesse onde a equipe de limpeza estava. Para Kate, galera. aquele acontecimento permaneceria um mistério, até quer porque ser ela não limpo o voltaria local. mais àquela casa por diversos motivos. Mas alguns dias depois, a proprietária entrou em contato novamente. Nós dissemos que voltaríamos, mas somente se ela concordasse com algumas condições. Ao todo, seriam 3. A primeira era a mais importante para nós. Aquele brinquedo de carrinho não poderia estar dentro da casa quando chegássemos lá. Ela aceitou todas as nossas condições sem questionar. Então, depois disso, decidimos voltar e continuar o trabalho. Então no dia seguinte elas voltaram. Mas E foi será então que que o isso problema aconteceu. é o brinquedo? Olha lá o Thomas. Come here. Come see. É o guardião da casa, o Thomas. Olha lá. Get out. Bom, pelo menos na casa ele não vai entrar, né? And then... You're so scary. Crazy. Mais uma vez, o carro de brinquedo começa a se mover sozinho. Só que dessa vez não foi dentro da casa. Foi no quintal. Apesar de isso já ser estranho o suficiente, Kate gravou algo ainda mais assustador no segundo dia naquele lugar. Segundo ela, estava filmando a área da lareira por causa de um detalhe que havia notado nas fotos enviadas pela proprietária. Dê uma olhada. Assim como nas fotos que ela tinha nos enviado originalmente, quando fizemos a primeira estimativa, havia uma imagem de um álbum de fotos. E dentro desse álbum aparecia a foto de uma criança. Eu vou colocar essas fotos na tela, mas obviamente o rosto vai estar embaçado. Mesmo assim, ainda é possível perceber que existe uma criança naquela imagem. Agora, preste atenção no vídeo da lareira. Você consegue ver aquelas bolas azuis empilhadas. E ali, dentro daquelas tigelas, também havia algumas fotos Polaroid. Se você olhar com bastante atenção, dá pra perceber algo estranho nessas fotos. É o Nelas Thomas. aparece o mesmo trem Thomas que nós continuávamos É a vendo se criança. mover sozinho. E junto desse trem Thomas, há um garoto. Ele parece ter cerca de 9 anos. Tá E, conectado? sinceramente, eu não sei nada sobre ele. Não sei quem ele é. E a dona da casa também nunca nos contou nada sobre esse menino. De acordo com a teoria de Kate, Contou nada sobre aquele a casa, brinquedo né? provavelmente pertencia ao garoto que aparecia na foto. E por causa de toda a atividade estranha envolvendo justamente esse carrinho, ela começou a escondendo. suspeitar que talvez aquele menino tivesse falecido. E eu estou chamando de carrinho, mas pelo que parece, esse brinquedo seria o trem Thomas. Só vou o continuar Thomas. falando carrinho para ficar mais simples e familiar durante a Thomas narração. no trem. Mas claro, isso era apenas uma teoria dela. Uma cruz Não ali. havia nenhuma evidência concreta para provar que aquela criança, quem quer que fosse, havia partido para o outro lado. E muito menos que seria responsável pelo movimento do brinquedo.
Só que em uma noite, uma ligação sobre toda essa situação fez Kate sentir o estômago revirar. Veja. É filme de terror isso aí. Hi, this is Katie. You know, your phone is cutting up a little bit the whole time we were talking. I'm wondering too, because that was his train. And That was his train. yes, and so when you told me that, and then I saw what you were talking about, I don't know what to think. I mean, I don't know how to take it, But you do feel like that it's your nephew Ah lá, moving é the o train? menino mesmo, ó. Movendo o trem. anything can happen. I don't know what to say. I mean, okay, have a good night. Thanks, you too, Sandra. Bye. Bye-bye. Wow. Como dá pra entender, o sobrinho da proprietária havia falecido. Não se sabe exatamente como ele morreu. E considerando que aquela era a casa onde ele morava antes da tia assumir a propriedade, não seria tão surpreendente encontrar algumas coisas dele ainda espalhadas pelo local. Mas isso acabou deixando toda a situação ainda mais estranha. Porque pouco tempo depois, a proprietária enviou para Kate um vídeo que ela mesma havia gravado algumas semanas antes, logo após assumir a casa. Que isso, abriu a portinha. É outro brinquedo, né? É os brinquedos dele tudo. Vendo esse vídeo, junto com todas as outras atividades registradas antes, fica a dúvida. Será que o sobrinho da proprietária realmente ainda estava presente naquele lugar? Será? Afinal, a maior parte dos acontecimentos estranhos parecia girar em torno dos brinquedos, principalmente daquele carrinho. É, todos os brinquedos dele. Mas, como sempre, eu deixo vocês tirarem suas próprias conclusões. Fica na mão de vocês, né? Por enquanto, ao que parece, esse caso continua sendo um mistério. Deixa o like aí, galera. Deixa o like. Comenta Thomas um brinquedo. Alright, so I'm Thomas hearing o trem. footsteps coming from upstairs. I don't know if the camera is picking it up. Se chegou até aqui, comenta Thomas o trem. And no one's in the house except for me. E deixa uma curtida para You can hear ajudar. that? Caraca, me arrepiei, galera. Me arrupiei. É sempre essas imagens de batata, né? Hello? Dad, is that you? What's that sound? Hello? Que barulho é esse? Dad, is that you? Vai na calma, amigo. Vai na calma. Hello? What the hell? A geladeira tava aberta? Tava aberta. E eu tô todo arrepiado aqui com esse vídeo, galera. What? Que casa sinistra. Oh, come on. Olha, tudo aberto, tudo aberto. Fantasma gosta de abrir as coisas, né? Olha lá. Abriu tudo. É bizarro demais, galera. Bizarro. Anyone here? Não chama que vem, amigo. Não chama que vem. Okay, that was weird. What the hell? Existe um estranho canal no YouTube chamado The Soul Catcher. O rapaz que grava os vídeos adquiriu em algum momento de sua vida um boneco de palhaço que ele apelidou de Clyde. Segundo ele, esse boneco estaria possuído por alguma presença maligna. Ele explicou que certa noite, ele e o pai acordaram ao ouvir risadas assustadoras vindo do porão. O detalhe é que lá embaixo, supostamente só estava Clyde. Então, querendo verificar se ninguém havia invadido a casa, ele decidiu descer para investigar. Alright, so whatever it was, it's gone. Whoa. É o boneco, é o boneco. Gasolina e fogo. Resolve. Gasolina e fogo.
away. Alright, so it seems like something was trying to get out. Yeah, something was definitely trying to get out. Uma cruz que ficava pendurada ao lado do armário, exatamente no lugar onde ele guardava os bonecos, apareceu caída no chão e quebrada. Isso deixou a situação ainda mais inquietante. Acreditando que um dos bonecos pudesse estar possuído, ele decidiu buscar água benta para abençoar a coleção. Mas momentos antes disso, algo ainda mais estranho aconteceu. Holy water I got from the church in my neighborhood. I'm going to pour it at him and see if there's any reaction. I'd like to see if there's a violent reaction that comes from, that could come out from him. Liga a luz, meu. Faz isso com a luz acesa. Meu Deus do céu. De acordo com ele, Clyde tombou de repente para a frente, derrubando a garrafa de água benta. A situação já seria estranha por si só, mas na manhã seguinte ele notou uma contusão diferente no braço. Segundo ele, a marca parecia coincidir com o formato da mão de Clyde, como se o boneco tivesse deixado algum tipo de impressão ali. And if you look at his hand, compared to my bruise, o boneco tá com you ele, ó. notice it's the same size. É, o boneco tá possuído mesmo, galera. So, confirmado. yeah. Ui, deixou um roxão mesmo, it hein? was definitely him, I'm pretty Apertou sure. com força. E esse foi o último vídeo o postado por miserável. ele, há mais de 8 anos. Depois disso, E sumiu, o rapaz cara. simplesmente sumiu do YouTube. Sem novas atualizações, sem comentários explicando o que aconteceu, sem Cuidado com respostas esse para as boneco, pessoas pessoal. que acompanharam o caso. E é justamente esse silêncio que deixa tudo ainda mais estranho. Porque depois de registrar uma sequência de eventos envolvendo Clyde, a cruz quebrada, a água benta derrubada e aquela marca no braço, o canal simplesmente parou. Olha lá. Até hoje, não se sabe se ele abandonou o projeto, se decidiu se afastar por medo ou se aconteceu alguma coisa que nunca foi explicada. Cuidado com esse boneco, pessoal. Excelente vídeo, galera. Só lembrando que o link do vídeo original vai estar aqui na descrição. Se você chegou até o finalzinho, deixa o like e comente no canal Thomas o Trem. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, galera!